Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse: "Segue-me." Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?" Jesus respondeu: "Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, para a conversão." Palavra da salvação. Nós vemos nesse Sagrado Evangelho, onde nós contemplamos essa imagem do encontro de Jesus com Levi, com Mateus, ali na coletoria de impostos. E nós vemos muito bem aquilo que é o itinerário que Jesus Cristo realiza para chamar esse homem de uma vida velha a uma vida nova. Veja que aqui nós temos nessa cena algo que é muito precioso para a nossa vida, porque aqui está a imagem da nossa própria vida de união com Deus. Jesus Cristo veio para os pecadores, veio para os doentes, e nós precisamos nos reconhecer como esses pecadores e esses doentes, porque Ele é o médico, é Ele que pode nos curar. Mas se nós não reconhecermos que nós precisamos de cura, infelizmente, nós vamos deixar a graça passar e nós vamos viver como os fariseus e ali os mestres da lei, que não se viam como pessoas necessitadas da salvação, de uma salvação a partir de Jesus Cristo, do Messias, porque eles já se sentiam salvos, ou seja, eles já se sentiam perfeitos. Nós não podemos nos sentir perfeitos, porque nós não somos perfeitos. Nós temos as nossas limitações, os nossos pecados, as nossas fragilidades. E nós precisamos da ajuda de Cristo, que é um médico, para sarar estas fragilidades. Por isso que aqui nós vemos justamente esse itinerário, o itinerário da cura das nossas doenças espirituais, onde ali no início do Evangelho nós vemos Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria, ou seja, Jesus ele olhou para cada um de nós, ele olha para cada um de nós, ele nos vê e ele se aproxima de nós e nos chama a seguir. Esse é o primeiro passo. Deus sempre tem a iniciativa. Por isso que São João ele diz algo muito interessante na sua primeira carta: não somos nós que amamos, mas foi Deus que nos amou primeiro. É porque Ele nos amou primeiro que nós aprendemos a forma verdadeira de amar. E é isso que nós vemos aqui. Jesus ele vem ao nosso encontro. Jesus ele nos chama. Ele vem ao nosso encontro e diz: "Segue-me." E nós precisamos dar o quê? Dar esse passo de correspondência. Nós vemos o texto sagrado que continua: Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Veja, né? Esse passo de seguimento. Jesus nos chama, mas nós precisamos dar um passo verdadeiro de seguimento. Um passo onde nós levantamos do nosso comodismo, dos nossos pecados, dos nossos vícios e começamos a dar passos de seguimento, de progressão, porque assim deve ser a nossa vida. Depois, o texto sagrado ainda diz: depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. O que significa preparar um grande banquete para Jesus? Significa preparar o seu interior, para que ali o banquete, a mesa, é o lugar da fraternidade,
é o lugar da amizade, aonde se convive, aonde se alimenta, mas também se partilha de conversas, se partilha a vida. Por isso que aqui esse símbolo que Levi preparou em casa um grande banquete, significa que Levi, Mateus, ele soube preparar um lugar no seu interior, na sua casa, para esse convívio de intimidade com Jesus Cristo. É isso que nós precisamos preparar para Jesus. Um lugar puro, purificado, uma casa, uma mesa para o convívio, para cearmos juntos. E isso no Evangelho nos mostra o quanto nós precisamos nos preparar. E essa mesa ela é preparada na medida em que nós trilhamos um caminho de conversão, na medida em que nós trilhamos esse caminho de purificação. E quanto mais nós trilhamos esse caminho de purificação, de conversão, nós vamos preparando a mesa para esse convívio de amizade com Cristo. Aí, é claro, não só o processo de conversão se dá por rompimentos, por adesão ao Evangelho, não só uma adesão de palavras, mas com atitudes verdadeiras. Quando nós colocamos momentos na nossa vida para esse convívio, que é o momento de oração, a meditação da palavra, uma leitura espiritual, tudo isso são formas de alimento. Na mesa é Jesus Cristo mesmo que se dá em alimento a cada um de nós. E nós precisamos preparar esse lugar do convívio, que é o nosso próprio coração. Depois, Jesus ele também nos dá um outro ensinamento essencial e importante. Ali, naquele lugar onde Jesus ceava com Mateus, ali estavam os fariseus e os mestres da lei, que murmuravam com os discípulos de Jesus. Porque Jesus estava ali comendo e bebendo com os cobradores de impostos e com os pecadores. Veja, Jesus ele não espera que nós sejamos perfeitíssimos para que ele habite dentro de nós. Jesus ele faz questão de habitar em nós, mesmo que dentro de nós tenha esses cobradores de impostos, tenha esses pecadores, ou seja, tenha esses pecados e esses desejos mercenários no nosso interior. Ele é capaz de conviver com isso, mas ele não quer que nós acomodemos nessas coisas, nesses vícios, nessas más inclinações, nessas más intenções. Ele consegue conviver com isso para nos tornar melhores, para mudar, para purificar essas mazelas da nossa vida interior. Por isso que Jesus ele quer habitar em nós e ele não espera que nós sejamos perfeitos, mas ele convive com os pecados, com as circunstâncias do nosso interior, justamente para nos dar força para vencermos essas dificuldades interiores, para vencermos essas limitações, esses pecados, essas intenções mercenárias, para que assim nós possamos adquirir a verdadeira cura, alcançar dele a verdadeira cura dos nossos pecados, das nossas doenças espirituais. Depois nós vemos as palavras de Jesus, né? E Jesus vai responder: os que são sadios não precisam de médicos, mas sim os que estão doentes. Ou seja, se nós não reconhecermos que nós estamos doentes, nós nunca vamos aceitar Jesus Cristo na nossa vida. Quando nós nos achamos muito perfeitos, muito certinhos, nós não conseguimos mais caminhar seguindo a Cristo, porque nós começaremos a cair no pecado da idolatria do próprio eu, onde nós vamos, dia após dia, tendo essa consciência maliciosa de que nós somos perfeitos, que nós somos deuses da nossa vida e deuses da vida dos outros. Por isso que nesse Evangelho nós vemos esse itinerário do seguimento, mas dessa intimidade com Deus, para que nós possamos ser curados
das nossas doenças espirituais. Por isso que no final do Evangelho, a última frase, Jesus diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Veja, Jesus ele vem chamar os pecadores, mas para a conversão, para a mudança. Não é para ficar do mesmo jeito. Nós somos chamados para mudar, mas se nós não nos reconhecermos como pecadores, nós não vamos aceitar, acolher o chamado e a proposta de Cristo de salvação para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.